Como melhorar sua dieta sem mudar os alimentos? Como cozinhar mais saudável ou como até mesmo não cozinhar? As toxinas do cozimento. Quais são os efeitos prejudiciais de cozinhar, fritar e aquecer os alimentos? O que acontece que torna um alimento diferente e você poderia estar comendo ele de forma mais saudável se você prestar atenção nesses detalhes? Fica aí até o final para a gente entender como as toxinas do cozimento, os produtos da reação de Maillard, impactam a fisiologia humana. Antes da gente começar a aula de hoje, eu preciso te fazer um pedido. Você gostaria de nos apoiar? Porque nosso podcast não é apoiado por nenhuma empresa. Eu falo de algo que é visto como radical, que na verdade é o correto, mas as pessoas não estão prontas para aceitar que saúde é produzida por vida saudável. Então, eu não acredito em colocar aqui um patrocínio de suplementos, um patrocínio de remédios, um patrocínio de nada que eu não use e eu não acredito que seja extremamente benéfico ao ser humano. Eu acredito, e sim, se algum fazendeiro de brócolis ou de banana quiser patrocinar o nosso podcast, eu aceitaria e divulgaria ele com o maior prazer. Mas banana e brócolis não dá dinheiro a ninguém. O que dá dinheiro realmente são as coisas que você vê as propagandas por aí. Remédios e suplementos. Tanto é que você liga aqui o canal no YouTube, você vai ver muito mais do mesmo. Então, se você quer apoiar o podcast, o primeiro de tudo, você pode simplesmente de forma gratuita começar comentando aqui embaixo, compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Quanto mais interações dessas você fizer, mais ajuda o YouTube a entender que o vídeo é benéfico e ele vai te entregar mais do nosso conteúdo. Além disso, se você quer realmente entender mais sobre o assunto, você pode começar comprando nossos livros na nossa loja virtual. O Dieta do Éder, o Jejum Higienista e tem mais 8 livros já publicados, 6 cursos online que você pode assistir durante um ano cada curso online, os retiros presenciais sempre janeiro, fevereiro e julho aqui comigo e meu atendimento nutricional presencial e online. Essas são as melhores formas de você apoiar o podcast e nos incentivar a produzir mais conteúdo de qualidade, porque se esse conteúdo de qualidade mudou sua vida, dê um livro de presente para um ente querido ou ajude você mesmo com informação didática e científica para melhorar a sua qualidade de vida e com isso também ajudando o nosso trabalho a prosperar, aumentar e levar essa mensagem ao mundo que saúde é produzida por vida saudável e é de graça. Ou seja, eu não vendo produtos consumíveis que você precisa de mim para o resto da vida. Eu vendo só informação. Uma vez, leu, interiorizou, praticou, você tem um benefício, você não precisa nem mais de mim. Mas sim, se você quer apoiar o podcast, se você quer apoiar o nosso trabalho, não se esquece, tá tudo aqui na descrição, ou acesso ao site, ou do nosso WhatsApp, entrar em contato, adquirir alguns dos serviços, vai ajudar bastante. Agora, vamos para o conteúdo. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica, nada de ideologia, nada de achismo, apenas o que está cientificamente publicado. Ou seja, há quase 18 anos atrás eu literalmente salvei minha vida com medicina de estilo de vida. Então sou demasiadamente agradecido ao conhecimento e demasiadamente focado em propagar saúde por vida saudável, em propagar ensinamentos que podem mudar sua vida de forma saudável, natural, prática e até mesmo gratuita. Então, sou convicto que posso te ajudar muito. Fica até o final para aprender mais, mas também se você ainda não conhece o canal, comece se inscrevendo, comentando, compartilhando e sentando o dedo nesse like para receber todas as notificações. Há 18 anos atrás, eu levava uma dieta bem usual e não comia praticamente nada cru. Nem imaginava o que seria crudivorismo, a prática de comer comida crua, né? A prática de se viver de comida crua. Eu, felizmente, adotei essa prática, tem quase 18 anos, e literalmente revolucionou a minha saúde. E fiquei demasiadamente interessado em entender mais para poder cuidar da minha saúde e aplicar isso no meu dia a dia. Foi muito importante esse conhecimento para me manter focado nessa prática de estilo de vida, nessa prática de dietética, para conseguir realmente obter os resultados que eu sonhava. Saúde ideal, longevidade e um melhor físico, melhor pele, melhor capacidade cognitiva, entre outros que a gente vai aprender até o final dessa palestra. Então, eu adoro charges, citações,
etc. E essa foto aqui tá 2 médicos atrás de uma porta, né? E o paciente segurando uma maçã para eles, porque tem um ditado do inglês: An apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia mantém o médico longe. Ou seja, se você comer mais frutas e vegetais, você não precisa ir ao médico, você fica mais saudável, né? Isso já era um ditado popular que hoje em dia cada vez faz mais sentido e verdade quando a gente vê os dados epidemiológicos mostrando que fruta e vegetal é inversamente correlacionado, ou seja, protege de todo tipo de doença crônica e reduz a taxa de morbimortalidade por todas as causas, ou seja, não só protege das doenças, como reduz a taxa de morte. Então, sim, comer mais frutas é boa saúde. Então, o que a gente tem que entender antes da gente começar a falar sobre macro, micronutrientes e todas as partes didáticas científicas é que o fogo destrói ao invés de construir, né? Quando a gente bota fogo numa árvore, quando a gente bota fogo numa casa, ou até mesmo quando a gente bota a nossa mão dentro de uma panela quente, a gente literalmente vai levar à incineração. Ou seja, se você botar a mão rapidinho, vai queimar, vai doer, mas não vai incinerar. Se você deixar a mão lá dentro de uma panela fervendo, sua mão vai ser incinerada, completamente destruída. Então a gente não quer destruir não só nossa mão, mas a gente também não quer destruir nosso alimento. Citando o Evangelho Essênio da Paz, na verdade, que não é dessa aula, mas ainda assim eu vou colocar para vocês terem uma melhor perspectiva. Não mateis nem a homens nem a animais, nem sequer o alimento que levais à vossa boca. Pois se comeis alimento vivo, o mesmo vos vivificará. Porém, se matais vosso alimento, a comida morta vós matará também. Pois a vida vem só da vida, e da morte vem sempre a morte. Porque tudo que mata vossos alimentos, mata também vossos corpos. E tudo quanto mata vossos corpos, mata também vossas almas. E vossos corpos se convertem no que são vossos alimentos, como são vossos espíritos se convertem no que são vossos pensamentos. Portanto, não comeis nada que o fogo, o gelo ou a água tenham destruído, pois os alimentos queimados, congelados ou decompostos queimarão, gelarão e corromperão também vosso corpo. Não sejais como o louco agricultor que semeou em seu campo sementes cozidas e congeladas e decompostas, e chegou o outono, e seus campos não deram nada, e grande foi sua aflição. Senão, sede como aquele agricultor que semeou em seu campo semente viva, e cujo campo deu espigas vivas de trigo, pagando-lhe 100 vezes mais pelas sementes que plantou. Pois em verdade vos digo, viveis só do fogo da vida, e não preparais vossos alimentos com o fogo da morte, que mata vossos alimentos, vossos corpos e também vossas almas. Isso é, nossos antigos, nossos antepassados já percebiam que realmente o fogo podia destruir o alimento e não proporcionava saúde ideal. Dá para se viver de comida cozida? Óbvio. Seres humanos têm vivido primariamente de comida cozida nos últimos 100, 200, 300 anos e tem cada vez mais inserido comida cozida de acordo com a ciência nos últimos 10 a 13 mil anos, quando começou o período neolítico na Crescente Fértil, uma área do Oriente Médio, onde a gente aprendeu a usar esses grãos, tubérculos, leguminosas, essas coisas duras, ricas em amido, jogar numa panela, queima ele e você consegue comer esses alimentos, porque sem o cozimento você não consegue comê-los. Então, a gente olha aqui, ó, nesse slide como a foto de um macarrão. O macarrão é duro, né? E o que acontece com ele quando a gente joga ele na panela? Esses polissacarídeos, esses carboidratos complexos, começam a ser destrinizados, ou seja, eles começam a ser quebrados em carboidratos mais simples, mais moles e até mesmo no caso da fruta também mais doce, porque isso acontece literalmente na árvore com a fruta. A banana que é verde só pode ser consumida cozida, ela vai se madurando, vai se digerindo para nós à medida que ela vai se tornando amarela e o processo de maduração indica que a gente já pode comer ela. Então, é muito interessante, mas muita gente nem imagina o que acontece literalmente com o cozimento em si. As pessoas acham que o alimento se torna mais digerível, mais nutritivo e blá blá blá, mas elas nunca leram a literatura médica científica. Então essa pesquisa aqui mostra que quanto mais longo é o tempo de cozimento, maior é o impacto glicêmico do alimento ao ser quebrado. Ou seja, muita gente não entende, mas sim, o cozimento leva até mesmo a carga glicêmica, o índice glicêmico do alimento. Muita gente também não entende e nós já temos artigos médicos científicos que uma maçã, uma simples maçã, tem em torno de 10 milhões de micro-organismos dentro dela e na casca dela. Então, existe uma microbiota do alimento. E nós sabemos que, como nós, micro-organismos também são sensíveis ao calor. Então, quando nós cozinhamos uma maçã, será que não matamos importantes partes da microbiota da maçã que ia sendo incorporada a nós,
ou seja, os probióticos. Isso é um questionamento realmente que eu não tenho como comprovar, mas o cozimento, essa destrinização dos carboidratos, através do que a gente chama de hidrólise, ou seja, quebra-lise pela água, né? É um rompimento gradativo das membranas celulares do alimento, transformando esse amido em dextrina, como é chamado. Por isso que, por exemplo, você provavelmente já provou uma batata doce. Se você tentar comer ela crua, você vai ver que a batata doce não é doce. E à medida que você cozinha, ela vai se tornando mais doce. O que facilita a sua transformação desse carboidrato em glicose, mas também facilita a caramelização. Você provavelmente já viu aquelas tiazinhas cozinhando amendoim com açúcar nas praças para vender aquele salgadinho de açucarado, adoçado de amendoim. O que elas fazem? Elas jogam muito açúcar na panela e torram esse açúcar, aquecem esse açúcar. E à medida que ele vai sendo aquecido, elas jogam amendoim. Mas para que aquecer o açúcar? Tornar ele mais doce através do processo de caramelização, que aí também torna ele mais tóxico. Então, carboidratos cozidos, perante essa perspectiva higienista, acabam sendo fermentados no intestino, porque eles já foram não só molecularmente alterados, como acabam sendo misturados com muitos outros ingredientes. Ninguém come só arroz cozido, mas come feijão, batata e por aí vai. Além de, eles são duros demais para o nosso intestino digerir. Ou seja, quem não sente gases com feijão? Ao longo da evolução humana, nós não comíamos amido. Por mais que a gente consiga cozinhar esses alimentos e comê-los, digeri-los, isso não é comida da nossa espécie, isso não é natural a nós e, obviamente, tem um efeito prejudicial na nossa saúde que ainda não foi tanto botado à prova, mas higienistas acreditam que muitas das causas da má digestão, obviamente, vêm de carboidratos cozidos. E não estou falando para você largar os carboidratos cozidos. Dependendo de como é a sua dieta, os carboidratos cozidos são muito mais saudáveis do que qualquer outra coisa. Porque as pessoas estão comendo carne processada, industrializados, e aí comer um arroz, feijão, uma batata é extremamente saudável. Na minha humilde opinião, menos saudável que frutos e vegetais crus ou um grão de bico germinado e por aí vai. Os alimentos crus seriam mais saudáveis ainda, mas dos males o menor. O cozimento com certeza não é nem de longe o malefício que é causado devido à industrialização. Então, a gente está falando literalmente do efeito do cozimento nos macronutrientes. Ou seja, os macronutrientes são os 3 nutrientes grandes, né? Na verdade, são 5 macronutrientes, mais 3 macronutrientes calóricos. Porque água é um macronutriente, fibra é outro macronutriente, mas elas não fornecem calorias. Então, a gente só geralmente fala de carboidrato, proteína e gordura. Então, os carboidratos, como eu falei, são caramelizados e destrinizados. A proteína, de acordo com o dicionário, é desnaturada e deaminada. Ou seja, os elos de hidrogênio são extremamente frágeis e são quebrados ao serem expostos ao calor ou excesso de pH. Então, os aminoácidos acabam se ligando, formando elos resistentes a enzimas, ou seja, a proteína é menos digerível depois que ela é cozida. Então, o que é desnaturação? Não sei se você já viu a formação de uma proteína, mas ela tem uma formação 3D, ou seja, ela é tridimensional e depois de cozida, ela se torna bidimensional, ou seja, você provavelmente já viu o ovo, que é líquido e logo depois do cozimento se torna firme. Isso é um exemplo de desnaturação proteica, ele nunca conseguiria voltar a ser mole novamente, porque realmente ocorreu uma desnaturação proteica ali. E, de acordo com o próprio dicionário, desnaturação proteica é a perda da biodisponibilidade, é a perda da atividade biológica. Ou seja, a proteína se torna menos utilizável pelo nosso organismo depois de ser cozida. Mas aí, claro, muita gente vai questionar, criticar, etc. Mas nossos ancestrais, durante milhões de anos, e assim como todos os animais no planeta Terra que comem proteína animal, no caso, ou até mesmo a proteína vegetal, comem ela crua, sem processamento nenhum. Então ovos, peixe, carne, feijões são sempre comidos na natureza por todas as outras espécies no seu estado original cru. Um exemplo é da hemoglobina. Quando ela é desnaturada, ela não consegue devidamente carregar e transportar o oxigênio. E o Merriam-Webster Dictionary sugere privar das qualidades naturais, alterar a natureza, modificar a estrutura molecular de uma proteína ou do DNA, especialmente pelo calor, ácido, etc., até destruir ou diminuir suas propriedades originais e especialmente a atividade biológica. Então, após desnaturadas, proteínas podem apenas ser quebradas em polipeptídeos ao invés de aminoácidos,
levando a não digestão completa, causando alergias, artrite e outras doenças autoimunes. E já no caso do terceiro macronutriente, ou seja, as gorduras, ela é sensível ao calor e acaba tendo sua estrutura química degenerada e ela se torna rançosa. Esse aqui é um slide mostrando, por exemplo, como é uma proteína, né? Essas bolinhas são literalmente os aminoácidos. E ela é uma cadeia de aminoácidos toda ligada. E a digestão vai quebrar de polipeptídeos em peptídeos, ou seja, de várias cadeias de aminoácidos em pequenas e depois quebra em aminoácidos soltos para então ser incorporado para a corrente sanguínea e dentro do organismo, né? Então ela vai acabar se ligando e não conseguindo ser devidamente quebrada. A proteína na forma original e a proteína desnaturada, né? Esse artigo aqui mostra, na verdade, eles dando gordura rançosa para ratos e induzindo má nutrição, ou seja, induzindo a deficiência da vitamina B7 e vitamina A. E nesse outro artigo, mostrando má nutrição, anemia, diarreia, perda de cabelo, dermatite, inchaço dos lábios e olhos, sangramento do fígado e rins, papiloma gástrico, falha reprodutiva, perda da prole, câncer e morte. Ou seja, alterar os macros é uma coisa que prejudica o processo nutricional. Óbvio que é pesquisa em ratos, pesquisas com outros fatores, né, como a gordura muito prejudicada, etc. Mas ainda assim, mesmo que seja pouco prejudicada, a gente já tem que começar a questionar se não tem uma alteração e por que a gente está sofrendo tanta doença nessa vida moderna. Será que é só mesmo sedentarismo? Ou será que realmente a gente está cozinhando e ainda demais nosso alimento? E aí tem até mesmo formação de subprodutos da oxidação lipídica na gordura rançosa, que aumentam o estresse oxidativo, os radicais livres, e tem efeitos prejudiciais no metabolismo de plaquetas, lipoproteínas, ou seja, altera vários fatores dentro do nosso organismo que ainda são pouco estudados, pouco comentados na literatura, né? E para piorar, a fritura e altas temperaturas podem mudar o elo cis da gordura para elo trans. Sim, você consegue, cozinhando muito uma gordura, formar uma gordura trans na panela. Então a gente tem que considerar agora o quarto macronutriente afetado, que com certeza é a água. Você olha dos dois lados aqui a gente tem espinafre. De um lado ele está cru, do outro lado ele está cozido. E olha a redução do tamanho do espinafre. E qual é o problema disso? Quanto menos água, menos hidratação para nós, que pouca hidratação é literalmente envelhecimento em si, é prejudicar o funcionamento do cérebro, dos rins e de todos os outros órgãos, e ainda o alimento se torna passível de ser consumido em excesso. Ou seja, quanto mais água, mais volume no nosso estômago, mais liga nossos receptores estomacais que mandam mensagens para o cérebro falando que a gente está saciado. Então o cozimento, com certeza, não só ele evapora a água, como todo mundo sabe, como todo mundo já viu, ligando a água ali, vai com o tempo que ela vai fervendo, vai cada vez mais reduzindo a água, porque ela vai evaporando. Mas não só isso também. Essa água evaporada, a gente precisa acabar bebendo a água, aumentando a ingesta calórica total, acaba tendo um aumento da ingesta calórica total, entre vários outros prejuízos conhecidos e não conhecidos por cozinhar o alimento em excesso. E aí a gente fala sobre o quinto macronutriente, que é literalmente a fibra, que é um nutriente muito pouco falado. Todo mundo fala sofrer de deficiência proteica, mas ninguém fala de sofrer de deficiência de fibra, que é uma coisa muito comum na civilização moderna. E o que a gente tem que entender nesse ponto? É que essa fibra contém polifenóis não extraíveis, ou seja, você pode literalmente jogar a fibra fora e jogar muito dos fitonutrientes importantes à sua saúde fora. Então, obviamente, o cozimento não remove a fibra, né? Mas a gente não sabe se ele afeta a fibra consideravelmente ou não, se a fibra se torna menos saudável. Mas ainda assim, porque a fibra é literalmente a comida da nossa microbiota, a comida dos 36 trilhões de micro-organismos que vivem dentro da gente, que é muito importante alimentá-los, porque se a gente não alimenta eles, eles se alimentam de nós. Literalmente eles vão comendo a parede intestinal, então é muito importante manter uma microbiota saudável, bem alimentada. Então, olha os efeitos da fibra e desses polifenóis não extraíveis, né? Melhoria de excreção de lipídios, aumento de atividade de antioxidantes, modulação da microbiota, efeitos quimiopreventivos, ou seja, contra o câncer, modulação de genes, até mesmo do câncer, entre vários outros fatores que esses polifenóis não extraíveis da fibra funcionam. Então, o que a gente tem que entender? Que fibra é vida e a gente não quer danificar a fibra. No cozimento, a gente ainda não tem muitos dados científicos sobre danos a ela, mas a gente sabe sim que a refinação em si, ou seja, fazer da cana-de-açúcar ou da beterraba açúcar, é extremamente prejudicial. Relembrando, seu corpo é 70% de água.
A gente quer muita água nos alimentos, porque a água estruturada que vem com vitaminas, com minerais, talvez ainda não seja estudada pela ciência, mas realmente deve ter um efeito diferente no nosso organismo. Então, ao meu ver, é muito ruim evaporar a água de dentro dos alimentos, ficar com sede quando você consome eles e beber água com microplástico, com várias toxinas ambientais, etc., e tentar repor essa água que a gente jogou fora dos alimentos. Então, a fibra tem muitas funções bioativas, como redução de colesterol, se liga a hormônios sexuais, reduzindo eles, como, por exemplo, no câncer de próstata tem excesso de testosterona. Então, a fibra realmente equilibra essa testosterona, da mesma forma estrogênio e por aí vai. Ela desacelera a absorção da glicose. A fibra é muito importante, então a gente quer mantê-la o mais intacta possível. Então, dá uma olhada nisso aqui. A perda de nutrientes por vários tipos de processamentos. Então, a gente tem 5% da perda de vitamina A quando você congela. Mas, se você seca, você tem 50% da perda da vitamina A. Se você cozinha, você tem 25% da perda da vitamina A. Se você cozinha e ainda coa a água, né, você tem 35%. Se você reaquece, você já tem perda de 10%. Então essa tabela aqui vocês podem dar uma olhada, vai ficar na tela por um minutinho, mas vários tipos de processamentos você acaba destruindo muito das vitaminas e lixiviando minerais, né? Então isso é muito importante. Os minerais são menos perdidos ainda do que as vitaminas, mas são perdidos sim. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer minimizar o cozimento, se for ter cozimento, porque aí a gente consegue concentrar a maior quantidade de vitaminas e minerais. Ah, Eduardo, mas eu alcanço a DRI de vitamina A. Ou seja, eu alcanço a necessidade diária mínima de vitamina A. Mas nós sabemos, como eu já mostrei aqui em artigos, que primatas antropóides, por exemplo, consomem 10 vezes mais vitamina A do que a pessoa normal. O que isso quer dizer? Será que isso não é só um subproduto natural da dieta dele ou tem alguma função fisiológica, alguma função imunológica, alguma função importante no organismo dele? De acordo com a ciência, ela começa a mostrar que sim. Quanto mais vitaminas e minerais e menos calorias, mais saudável a gente é. Nesse estudo aqui, um estudo de preservação de alimentos mostrou que a vitamina C é perdida em até 55% pelo cozimento caseiro. Ervilhas e cenouras, por exemplo, enlatadas, perdem até 95% da vitamina C. Vitaminas hidrossolúveis são extremamente termo, foto e oxigenoláveis. Esse estudo asiático aqui mostrou que o cozimento diminui em até 40% a atividade total de antioxidantes e 40% na sua capacidade de eliminação. Ou seja, não só ele reduz os antioxidantes, mas ele reduz a atividade biológica desses antioxidantes, que é eles se ligam aos radicais livres e eliminam eles. E aí, já esse outro estudo, e já tem vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou botar na descrição nos cards, mas sugiro você dar uma olhada, brócolis, vegetais crucíferos e câncer. Nós sabemos que os vegetais crus têm enzimas que podem ser destruídas ou prejudicadas devido ao cozimento. Como no caso do brócolis e dos vegetais crucíferos, eles têm a mirosinase. Como no caso do alho, eles têm a alinase. Ou seja, são ase, toda palavra que termina com ase é uma enzima. Então, quando essa enzima é danificada, sua capacidade anticancerígena é reduzida. Então, o brócolis cru é mais capaz de proteger contra o câncer do que o brócolis cozido ou congelado. Aí nessa mesma pesquisa, os cientistas sugerem, ao invés de cozinhar em 86 graus, cozinhe em 76 graus. Tipo, não cozinha muito, cozinha um pouquinho menos. Eu acho um tanto quanto absurdo, né? Porque eu vivo de comida crua e, obviamente, a gente não precisa nem cozinhar tanto assim. Só jogar ele na água fervendo e tirar, ele já dá uma bela de amolecida. Se você aprender a escolher ele bem jovenzinho, ele já vai vir mais molinho também. Você não precisa cozinhar. O problema realmente é quando ele se torna muito maduro. E aí ainda tem jeito de minimizar esse prejuízo, que seria o cozimento no vapor. A gente vai falar sobre isso no final. Então, como essa pesquisa mostra, o sulforafano, ou seja, é um fitoquímico presente no brócolis que depende dessa atividade da enzima, bloqueia a proliferação e mata as células pré-cancerígenas. E o glucosinolato, que é essa substância antes de ser quebrado pela mirosinase, aumenta a capacidade do fígado de destruir cancerígenos. Então o brócolis tem inúmeras atividades anticancerígenas e não só o brócolis, todo vegetal crucífero. Mas também ele protege contra a Helicobacter pylori, ou seja, aquela famosa bactéria que tem vídeo aqui no canal. Isso é muito importante você entender. Esses fitonutrientes no brócolis protegem contra uma das piores bactérias mais comuns da população. Olha esse artigo mostrando que, na verdade, o sulforafano, que é uma das substâncias que a gente chama de ITC, os isotiocianatos, não só tem propriedades anticancerígenas, porque é um forte indutor
das enzimas hepáticas de desintoxicação de fase 2, ou seja, ele liga enzimas desintoxicantes no fígado. Então, vamos relembrar a aula, nós vemos que o cozimento ele causa alteração nos macronutrientes, mas ele também causa perda ou lixiviação dos micronutrientes, né? Como vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes. Mas também ele forma o que nós chamamos de os produtos da reação de Maillard. Substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, citotóxicas, teratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórias, gerontotóxicas formadas no processo de cozimento. Sim, essas toxinas que a gente vai falar agora são cancerígenas de acordo com os dados científicos. São mutagênicas, ou seja, causam mutação no nosso DNA. São geno- e citotóxicas, ou seja, são tóxicas ao código genético e à célula. São pró-inflamatórias, geram inflamação. São gerontotóxicas, ou seja, toxinas do envelhecimento. São clastogênicas, ou seja, causam quebra cromossomial, quebra do cromossomo. Então, isso daqui é um esquema simplificado da reação de Maillard. Os detalhes científicos são muito grandes, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas vocês provavelmente já me viram falando sobre os produtos da reação de Maillard, principalmente sobre os AIDs, os subprodutos da glicação avançada. A toxina mais estudada dessas toxinas, mas ainda assim tem muitas outras que também causam impacto. E, de acordo com a ciência, quando você cozinha, você pode chegar a formar 420 substâncias tóxicas dessas que não estavam presentes antes do processo de cozimento. Então, a reação de Maillard, ou seja, essas toxinas que são formadas durante o processo de cozimento, todo mundo já viu com a torradinha ali queimada. Ou seja, quando eu era pequeno, por exemplo, a gente botava a torrada na chapa ou botava o pão na faca e levava ao fogo. Quanto mais torrado, mais tóxico se torna. Mas, obviamente, vai alterando o gosto, às vezes até tornando mais gostoso, de acordo com o que é feito, né? Por exemplo, eu prefiro brócolis no vapor do que brócolis cru. Apesar de eu gostar muito do brócolis cru também, se ele está jovenzinho. Mas o brócolis no vapor, porque ele fica um pouco mais mole, mas não só porque ele fica mais mole, mas principalmente ele fica mais doce, mais suave o sabor. Então isso realmente impacta. A reação de Maillard não só forma toxinas, mas muda a textura e sabor dos alimentos. Alguns para melhor, alguns para pior. Na verdade, por exemplo, eu acho berinjela, tomate, vários dessas frutas vegetais, das coisas ricas em água, melhor sem ir no vapor. E vários dos outros amidos, melhor, ou amidos, por exemplo, todos eles têm que ser cozidos, né? Tem que se passar no processo. Mas alguns alimentos não. Quiabo eu prefiro cru do que cozido. Banana, quem prefere banana cozida, né? Então, assim, depende do alimento e geralmente o amido que é mais saboroso cozido do que cru. Mas aí, desde que eu comecei essa trajetória de estudar o assunto, foi muito engraçado, na verdade, porque eu via constantemente cientistas alegando que os subprodutos da glicação avançada fazem mal à saúde e são diabetogênicos e cancerígenos, né? Como eles estão mostrando aqui. Ou seja, causam câncer e causam diabetes. Entretanto, é recomendado reduzir a quantidade deles para uma pessoa com diabetes ou com câncer. Mas se eles causam esses problemas, não seria melhor reduzir a quantidade deles ou excluir completamente eles para todo mundo? Ou seja, não adianta só reduzir a quantidade para uma pessoa ou quando ela está doente. Por que não ter ela quando ela está doente e não ter ela quando a gente está saudável também? Ou seja, tem como você tirar as toxinas do cozimento facilmente, mas as pessoas realmente não querem. Ou seja, elas não sabem que é possível comer comida crua, elas não entendem, não visualizam a perspectiva e é triste, né? Uns cientistas que às vezes fizeram PhD, têm uma grande compreensão no assunto, na questão da bioquímica, do que acontece ali com a reação de Maillard, mas não conseguem chegar à conclusão óbvia. Ou seja, se faz mal, vamos evitar para toda a população, não é só para as pessoas que estão doentes. Olha essa tabela aqui em relação à reação de Maillard. Um copo de leite materno tem 2 subprodutos da glicação avançada. Uma aveia, por exemplo, tem 4. Uma maçã tem 10. Um tomate, 20. Mas aí você vai aumentando a quantidade de cozimento nesses alimentos mais industrializados, por exemplo, como cereal, já tem 400. Só que você vai para a proteína animal, como você pode ver, ó, desde queijo cottage, até margarina, batata frita, chips de batata, frango cozido, manteiga, ovo. E você já vai lá pro chicken wings, coxa de galinha, feita no churrasco, grelhada, com a pele, 16 mil subprodutos da glicação avançada. Ou seja, são quase 16, são 8 mil vezes mais do que um leite materno tem.
Então aí que está o problema. Essas toxinas são correlacionadas ao câncer, à diabetes, à doença cardiovascular, à doença autoimune, doença neurológica, à Covid, a problemas dos ossos, a todo tipo de problema de saúde. Então, eis a grande questão. Elas são realmente extremamente prejudiciais. A gente quer minimizar elas ao máximo. Então, aonde que elas são formadas principalmente? Óbvio, são formadas com cozimento, mas alguns tipos de cozimento formam mais dessas toxinas, outros tipos de cozimento formam menos. Alguns tipos de alimentos formam mais esses tipos de toxinas do que outros tipos de alimentos. Então, o que forma mais? Tudo que tiver proteína e gordura tem mais formação de AIDS, os subprodutos da glicação avançada. Então, carboidrato, ou seja, comida das plantas, sempre vai ter menos glicação avançada, mas ainda assim, quanto mais você cozinhar, maior temperatura, por mais tempo e o tipo de cozimento, né, como fritura, por exemplo, obviamente vai formar mais desses subprodutos da glicação avançada. Então essa pesquisa mostrando que o efeito de uma dieta rica em subprodutos da glicação avançada nos rins de ratos. E quando eles colocam 2 grupos de ratos, um para comer sem a mesma dieta, mas um vai estar comendo uma dieta, os mesmos alimentos ricos em subprodutos da glicação avançada, ou seja, com muitas dessas toxinas formadas, e outro sem dessas toxinas formadas, os ratos sofrem drasticamente prejuízos na filtração glomerular, ou seja, o funcionamento dos rins é extremamente prejudicado. Ou seja, os cientistas, nesse estudo, alimentaram ratos com uma dieta rica em subprodutos da glicação avançada, rica em AIDS, e uma outra dieta pobre em subprodutos da glicação avançada, durante 6 semanas. E isso prejudicou todos os parâmetros de funcionamento renal, de funcionamento dos rins desses ratos. Ou seja, olha que interessante o resultado nos ratos. Não só prejudicou o funcionamento dos rins, mas aumentou o peso corporal, aumentando o peso dos rins, do fígado e do coração. Aumentou também a proteinúria, ou seja, a quantidade de proteína excretada na urina, assim como os níveis de creatinina sérica e eliminação dessa creatinina. E como eu havia falado, a taxa de filtração glomerular, que é a taxa de filtração dos rins, ou seja, a taxa de depuração dos rins de uma substância que não é mais necessária no organismo. Essa outra pesquisa aqui, por exemplo, já mostra a quantidade de glicotoxinas orais como um fator causador da demência e síndrome metabólica em ratos e seres humanos. Ou seja, quando a gente cozinha, a gente ingere glicotoxinas orais, ou seja, exógenas, como é chamado também, ou seja, vindo de fora, né? Porque a gente pode, como eu já falei aqui, a gente pode formar essas toxinas de forma endógena, ou seja, diabéticos, quando descompensados, estão formando muitos AIDS, muitos subprodutos da glicação avançada. Tanto é que é hemoglobina glicada, né? É a glicação da nossa célula vermelha que carrega oxigênio e sangue. Então, não só a gente pode formar endogenamente, mas a gente pode comer muito elas, vindo de forma exógena, de forma oral. Então, são um fator causal da demência, ou seja, das doenças neurológicas. E vai ter podcast aqui em breve também sobre doenças neurológicas, então fica ligado. E a síndrome metabólica é a hipertensão arterial, a gordura visceral, a diabetes, prejuízos em todos os mecanismos do metabolismo. Então, assim, isso são 2 fatores de doença. Se uma dieta rica em toxinas do cozimento aumenta a incidência de doenças em ratos e seres humanos, por que a gente não está reduzindo as quantidades de toxinas do cozimento na nossa comida? Por que a gente não está preocupado em cozinhar pelo menos menos? Eu sei que não é o mundo inteiro que vai decidir viver de comida crua, mas a gente pode sim começar a comer menos toxinas do cozimento, reduzindo o cozimento, usando os alimentos que menos formam toxinas do cozimento. É bem simples a gente conseguir chegar a essa conclusão na nossa vida. Aí, como eles estão falando aqui no início da pesquisa, demência associada à idade, ou seja, uma pessoa que já está na terceira idade, e o Alzheimer são atualmente uma epidemia. Aí, eis a grande questão. O que eles estão mostrando é a SIRT1, ou seja, a sirtuína 1, que é uma enzima de reparo do organismo que vai sendo reduzida à medida que a gente vai envelhecendo, ou melhor, degenerando, que não é envelhecimento. Se você quer saber mais sobre como não degenerar, como viver até os 100 anos saudável, tem podcast aqui também na playlist de podcasts. Como viver até os 100 anos, é imperdível a aula, tudo que é de mais recente na literatura médica científica de como viver mais. Mas as toxinas do cozimento reduzem a atividade dessa SIRT. Ou seja, quando a gente tem muitas dessas toxinas no sangue, a enzima de reparo dentro do nosso organismo, que é talvez
uma das mais importantes, é reduzida. Então, obviamente, a incidência de outras doenças é aumentada. Então, a gente vem mostrando que os dados em ratos mostram que aumentar a quantidade de toxinas do cozimento em ratos aumenta os prejuízos cognitivos, assim como a sensibilidade à insulina, ou seja, começa a danificar o cérebro e o hormônio que evita a gente ter diabetes. E isso é forte, ou seja, maior quantidade de toxinas do cozimento é fortemente correlacionada à expressão gênica, expressão do gene das sirtuínas, de reparo. Porque suprimir essa SIRT1 aumenta a inflamação e estresse oxidativo, ou seja, também tem vídeo aqui no canal ensinando mais sobre inflamação e os radicais livres, o estresse oxidativo, que são simplesmente a principal causa de doenças. E esse é um dos grandes problemas da modernidade. As pessoas tentam separar as doenças, achar que um câncer tem uma causa, outro câncer tem outra causa, a doença cardiovascular tem outra causa. Como eu já mostrei aqui no canal, doença cardiovascular é correlacionada a colesterol alto, não é verdade? E muito consumo de gordura saturada, que causa entupimento das artérias, etc. O colesterol vai ser oxidado. Então, as pessoas ligam a doença cardiovascular ao colesterol alto, mas elas não entendem que colesterol alto também indica uma maior probabilidade de desenvolver câncer, também indica uma maior probabilidade de desenvolver diabetes, também indica uma maior probabilidade de desenvolver demências. Então, assim, as coisas andam lado a lado. Então, a gente não pode achar que tratar uma doença é um fator só ou não está correlacionado a tratar todas as outras doenças. Quando a gente produz saúde, a gente previne todas as doenças. Quando a gente produz doença, a gente produz falta de saúde. A gente vai ter todo tipo de problema imaginável. Não é óbvio, você vai morrer primeiro de doença cardiovascular, mas você provavelmente já vai estar diabético e com células cancerígenas. É simples assim. As pessoas não se ligam no todo e como é muito bem anexado. Então, como esse outro artigo aqui está mostrando, o metilglicosal, uma das toxinas do cozimento, um dos AIDS, sim, dentro das toxinas do cozimento tem mais de 400 toxinas. E dentro dos AIDS tem vários tipos de AIDS. E os AIDS são uma dessas toxinas do cozimento, provavelmente a mais estudada. E dentro dos AIDS tem vários tipos de AIDS. E o metilglicosal talvez seja o mais estudado, mostrando que pessoas que têm altos níveis no sangue, níveis séricos dessa toxina, aumenta a incidência de atrofia cerebral em até 6% ao ano. Pessoas acima de 40 anos de idade que têm altos níveis de AIDS séricos tem até 6% de atrofia cerebral por ano. Imagina você perder sua massa encefálica, sua capacidade neurológica, seu cérebro literalmente atrofiar 6% ao ano. Em 10 anos é 60%. E as pessoas não entendem porque elas sofrem de demência. Sim, seu cérebro vai degenerar à medida que você toma conta dele. Então sugiro você assistir o podcast sobre doenças neurocognitivas, doenças neurológicas, que está muito importante. Mas comer mais frutos vegetais é produzir um melhor cérebro. E olha aí, outra pesquisa já publicada na Cell, ou seja, nos jornais médicos científicos mais respeitados do mundo, mostrando o que acontece com os AIDS dentro do nosso organismo, como eles nos danificam, né? Contribuindo para o envelhecimento, diabetes e outras doenças. Literalmente um gráfico mostrando que o metilglicosal aumenta o estresse oxidativo, aumenta o envelhecimento, aumenta a inflamação, hiperglicemia e o excesso de ureia, ou seja, uremia, ureia no sangue, que é obviamente tóxico para o corpo. Ou seja, ocorre quando os rins não filtram devidamente essa ureia. Que a ureia é literalmente o resultado do metabolismo das proteínas que nós ingerimos. O fígado produz a ureia depois de metabolizar a proteína e leva, obviamente, o corpo leva para os rins para ser excretada. Aí, continuando na tabela, as alterações, a glicação do DNA, de fatores de transcrição da célula, de proteína, a glicação da proteína, o aumento dos AIDS, dos receptores dos AIDS, e aí levando a inflamação, trombose, angiogênese, que é a formação de novos vasos que ocorre no câncer, e dano tecidual, ou dano nos tecidos. Ligamentos cruzados da proteína, prejuízo na transcrição de genes e apoptose celular, ou seja, morte das células. Então é muito engraçado, eu acho, na verdade, muito triste, que no Brasil eu seja praticamente a única pessoa falando há 15 anos das toxinas do cozimento, porque realmente as pessoas não se preocupam com algo tão visivelmente nocivo e danoso para a população, e nem os profissionais da área de saúde se tocam, e muito menos, obviamente, os leigos se tocam, porque eles nunca comeram comida crua, não têm acesso aos dados científicos, nunca viram quão melhor eles podem se sentir
Aqui tem literalmente a formação, um desses processos que ocorre durante o cozimento, que a gente chama de caramelização. Essa foto mostra literalmente açúcar branco na panela sendo aquecido e se tornando caramelizado. Por quê? Porque ele se torna mais gostoso, a textura, etc., se torna mais caramelo. É como aquelas senhorinhas de praça que vendem aqueles amendoins e jogam açúcar na panela, depois jogam, carameliza ele, depois joga o amendoim ali, o amendoim sai delicioso. Eu me lembro comendo quando eu era pequeno, mas também sai extremamente mais tóxico do que só o açúcar em si. Então o amendoim já é torrado, o açúcar é torrado e é tudo misturado, é uma bomba calórica, uma bomba de sabor, mas ainda assim uma bomba de veneno, uma bomba de toxina. Como eu já tinha falado sobre a torradinha que a gente bota debaixo do fogão, etc. Quanto mais preta, mais cancerígena, mais tóxica. E aí a pessoa fala, mas eu não tenho câncer, Eduardo, então eu não preciso me preocupar. Não, essas toxinas não só são cancerígenas, elas são neurotóxicas, genotóxicas, reprotóxicas. Tem dados científicos mostrando que elas danificam o sistema reprodutor, tem dados científicos mostrando que elas danificam o seu DNA, tem dados científicos que elas causam prejuízos neurológicos, musculares, ósseos, no colágeno, em toda a nossa fisiologia. Então elas sim, elas são genotóxicas, causando até mesmo deleções no DNA. Se você quer entender mais sobre o assunto, eu sugiro fortemente você ler o livro Dieta do Éden, onde eu explico sobre as toxinas do cozimento, os benefícios de comer comida crua, questões de anatomia, fisiologia, bioquímica, toda a ciência por trás da nossa alimentação ancestral e da nossa dieta moderna. E até mesmo como calcular nutrientes, calorias, etc., cardápios alimentares, entre muitos outros fatores muito benéficos e importantes para uma boa dieta. E como eu botei uma citação aqui no Dieta do Éden, que eu acho muito interessante, os homens religiosos comem o que as brilhantes forças da natureza oferecem, mas aqueles ateus cozinhando o alimento bom pecam quando o comem. Do Bhagavad Gita, ou seja, o texto religioso hindu. Mas nós não precisamos olhar só para a história e ver outras questões de toxinas do cozimento, mas até mesmo de acordo com a ciência, olha esse artigo aqui, efeitos pró-inflamatórios, ou seja, efeitos que causam inflamação da emissão do cozimento em forno em células humanas pulmonares. Então, os gases emitidos pelo cozimento são pró-inflamatórios às células epiteliais dos brônquios. A exposição a essas emissões de combustão de biomassa dentro de locais fechados é um problema global, estimado de causar 1,5 milhões de mortes prematuras por ano. Ou seja, você cozinhar já libera gases tóxicos. Mas pior ainda, cozinhar em ambientes fechados, esses gases vão ficar ali, você vai ficar inalando eles e vai ser mais prejudicial ainda. Como a gente tem essa pesquisa aqui, por exemplo, eles colocaram ratos sendo expostos ao gás do cozimento doméstico usual e mostraram que tinha um nível de clastogenicidade e hepatotoxicidade, ou seja, clastogênico é quebra de cromossomos, dano ao seu DNA, e hepatotoxicidade é tóxico ao seu fígado. Nosso podcast não tem patrocinadores e você pode auxiliar não só o nosso podcast, mas se auxiliar. Primeiro de tudo, as estatísticas aqui no YouTube mostram que a maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são cadastrados nos vídeos. E com 500 mil seguidores, mais de 500 mil seguidores e uma média de até 100 mil visualizações por vídeo, se todo mundo estivesse clicando no like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o sininho, o YouTube estaria recomendando nosso conteúdo para mais pessoas, assim auxiliando o canal e auxiliando até mesmo a sua saúde, auxiliando a disseminar informação de saúde por vida saudável. Então, te peço que já comece interagindo com o canal de todas as maneiras possíveis. Mas também nos auxilie a disseminar nosso trabalho e se auxilie a produzir mais saúde, ter mais saúde e mais longevidade. Hoje estou sugerindo o Dieta do Éden, meu livro principal sobre dieta e a importância de comer mais alimentos crus, mais frutos e vegetais e o que aconteceu para seres humanos terem mudado tanto sua dieta da dieta original, da Dieta do Éden. O livro é muito interessante e pode ser comprado na nossa loja virtual aqui embaixo com o link saudefrugal.com.br ou no nosso WhatsApp de atendimento. Mas, caso você tenha interesse também, temos outros 9 livros já publicados, até livros de receitas, etc., livro de jejum. Tem 6 cursos online
para você aprender do conforto da sua casa como melhorar a sua saúde e seu estilo de vida. Tem retiros presenciais sempre em janeiro, fevereiro e julho, aprendendo pessoalmente aqui comigo por 7 dias. E eu também presto consulta nutricional presencial e online. Assim, você ajuda o nosso trabalho e se ajuda também com a educação científica para melhorar a sua vida. E não quer, já está seguindo no caminho bem? Dê a um parente. Você vai ajudá-lo. Então, olha que interessante essa pesquisa. Existe uma dose-resposta, uma associação de dose-resposta entre a fumaça do cozimento e o câncer pulmonar. Sim, mulheres chinesas são famosas por cozinhar em locais fechados, naquelas panelas wok, aquelas panelas grandes, coisas fritas. Ou seja, passam o dia inteiro ali fritando óleo e respirando aqueles gases emitidos. E o engraçado é que existia um alto índice de câncer pulmonar em mulheres chinesas, só que elas não fumavam. E os cientistas, mas o que está acontecendo? Como que elas têm um câncer pulmonar sem fumar? E no final das contas fritar com óleos em locais fechados. Você vai acabar respirando essas substâncias cancerígenas. Então não é brincadeira, pessoal. Mas não é só as toxinas do cozimento, não é só a perda nutricional, não é só comer alimentos não adaptados à nossa espécie, porque sim, quando você está comendo comida cozida, você consegue comer coisas que você nunca conseguiria comer cru. Por exemplo, arroz, feijão, batata, até mesmo vaca. Existe uma incapacidade ou uma improbabilidade de você comer aquilo cru, ou pelo menos em grandes quantidades. E aí, como eles estão mostrando aqui, um extrator de gases, aquelas coisas que ficam puxando o gás da cozinha para jogar para fora, né? Na verdade um escapatório de ar, um mecanismo de limpar o ar da cozinha, na verdade reduz a incidência de câncer pulmonar em 50%. E também existe outro fator que a gente tem que levar em consideração, que é a toxicidade das panelas. Muita gente nunca pensa, mas a maior parte das pessoas usam panelas com teflon, que a gente sabe que é extremamente tóxico e prejudicial à saúde, porque o petroquímico, quando aquecido, ele libera essas substâncias na comida, no ar, etc. Então, a gente não pode aquecer petroquímicos. Como vocês provavelmente já se lembram daquele incidente do BPA, o bisfenol A, que era contido na mamadeira de crianças e que era constantemente esquentado ali. Então, as panelas usuais, as mais baratas no comércio, são panelas de alumínio, são panelas de teflon e são panelas de plástico. Sim, por exemplo, quando eu comecei o crudivorismo há quase 18 anos atrás, eu comprei uma panela a vapor para minha mãe. Mas, por causa de questões de receitas, por questões de simplificar, etc., eu tinha comprado uma panela de plástico de cozimento a vapor. Não me lembro qual era a marca, se era Philips, etc., mas tem muita panela de plástico. Isso é extremamente prejudicial à sua saúde e ao alimento em si, né, que vai ser bem contaminado, o ar da casa, etc. Então eu não recomendo panelas, que é aquelas panelas elétricas, né, que tem plástico dentro. Eu não recomendo panelas de teflon ou qualquer tipo dessas substâncias antiaderentes e eu também não recomendo panelas de alumínio aos meus pacientes, o que são alternativas que são questionáveis, mas muito mais seguras e que eu uso para mim mesmo é o aço inoxidável. Aí também tem panelas de vidro que eu nunca usei, tem panelas de ferro fundido e tem panelas de cerâmica. Eu não tenho experiência com as outras, mas eu acho que realmente a panela de aço inoxidável é a mais atóxica e provavelmente a mais barata desses outros modelos. O cozimento em si ele leva vários prejuízos nos macros que a gente ainda não falou. Como, antes da gente voltar para as toxinas do cozimento em si, existe um prejuízo nutricional no quesito da proteína. Ou seja, certos aminoácidos podem ser prejudicados ou destruídos ou reduzido sua biodisponibilidade com a reação de Maillard. Então essa redução na disponibilidade de aminoácidos como a lisina vão corresponder até, que pode ser até em 50% dela. Ou seja, o conteúdo de lisina num cereal de café da manhã, por ser industrializados, podem ser reduzidos em 20% a 54% como um resultado do processamento. Então sim, as toxinas do cozimento prejudicam até mesmo o processo nutricional, ou seja, reduzindo a disponibilidade de proteína e todo o funcionamento, né, síntese proteica, entre outros. Então eles comparam os efeitos de dietas em adolescentes e a utilização da proteína dietética indica que o consumo de uma dieta rica em toxinas do cozimento, nos produtos da reação de Maillard,
aumenta em 47% da excreção fecal de nitrogênio, 6% na redução do nitrogênio, na digestibilidade do nitrogênio e 12% no nitrogênio circulante. Então, ou seja, as toxinas do cozimento prejudicam o processo nutricional não só dos micronutrientes, mas dos macronutrientes também. Sim, as toxinas do cozimento reduzem o valor biológico da proteína pelo comprometimento na reação de resíduos de aminoácidos essenciais, com consequente alteração da estrutura proteica ou ainda inibição das enzimas digestivas. Como eu falei, elos resistentes a enzimas, ou seja, quando você cozinha, você liga tanto um aminoácido no outro que as proteases, ou seja, as enzimas catalisadoras, as enzimas que são feitas para quebrar a proteína em aminoácidos e então ser absorvido para o sangue, não consegue fazer isso devidamente. Ela fica ligada, mas também tem prejuízo na absorção dos micronutrientes, como, por exemplo, reduzindo a biodisponibilidade de minerais. Então, os produtos da reação de Maillard conseguem quelar os minerais, interferindo na sua solubilidade. O que você quer dizer com isso? Quelação é quando uma substância dentro do nosso organismo se liga a outra e não quer largar. Olha que interessante, dietas ricas em produtos da reação de Maillard prejudicam a utilização do ferro, tendo uma redução significante na disponibilidade de ferro do organismo. Ou seja, olha que interessante, a anemia em si você pode estar causando pelos subprodutos da reação de Maillard. Também foi observado uma influência negativa no fósforo dietético, na absorção de fósforo dietético em adolescentes, expostos a dietas ricas nos produtos da reação de Maillard, com o resultado de um aumento da excreção fecal de ferro, concomitante à redução na sua absorção. Magnésio e disponibilidade de cálcio também foi afetada. Ou seja, os principais minerais que você deveria ter no corpo, essas toxinas do cozimento vão prejudicar todos os processos, a digestão, a manutenção nos níveis no sangue. Muita gente fala das toxinas do cozimento, muita gente fala sobre suplementar mais, consumir mais, etc. Mas ninguém está pensando nos principais fatores. Quais são os principais fatores? 1. Agricultura regenerativa. Se o nutriente não está no solo, não está na sua comida. Então, o solo precisa ser saudável para ele chegar na sua comida, para então chegar até você. E o solo atual realmente é muito pobre em micronutrientes. Por quê? Por causa da atividade da agricultura atual. Ou seja, a gente joga agrotóxico em tudo, a gente capina tudo, o solo não é coberto, porque vai para uma floresta, o solo todo é coberto. Tem muito micro-organismo embaixo do solo vivendo ali. Eu, por exemplo, aqui em casa eu planto muitas coisas. E no final das contas, eu acabei aprendendo que capinar, tirar todo o mato do solo e deixar ele limpo, é literalmente que nem uma pele toda danificada, sem a casca ali para proteger, sem a pele ali devidamente. Ou seja, o solo, ele precisa de folhas, ele precisa de mato, ele precisa de coisas por cima dele para reter a água, reter a umidade e manter vida ali embaixo. Com essa vida, esses micro-organismos tornam disponíveis para o solo, para a planta, os micronutrientes. Ou seja, torna ali uma maior saúde do solo. Então, por exemplo, urinar no solo, defecar no solo, ter muitas plantas e raízes no solo, ter muito micro-organismo no solo, isso tudo seria um processo natural que enriquece o solo e, portanto, enriquece a planta e, portanto, enriquece o seu alimento. Foi muito engraçado que o nosso editor de vídeo, cameraman aqui atrás, ele falou uma vez, há alguns 2 anos para trás para mim, falando, não, quando minha avó jogava adubo de vaca ou de galinha nas plantas, a planta dava fruta pra caramba. E eu não entendia nada de árvore frutífera, mas eu queria plantar, né? Eu tinha plantado muita árvore aqui e elas não iam tão bem. E aí quando o Murilo me falou isso, eu, fiquei ruminando, né? E fui pegar esterco no vizinho, num vizinho aqui perto que cria vacas, etc. Joguei nas plantas. Realmente elas cresceram muito mais. Obviamente a gente começa a se questionar. E tinha uma goiabeira aqui no terreno do vizinho, num terreno baldio, ou seja, aberto, vazio, sem muro, onde muitas vacas, cavalos entravam, comiam muito mato, mas defecavam ali. Então a goiabeira estava cheia de cocô em volta,
mas ela estava dando uma goiaba doce, bonita e sem bicho. Sendo que as minhas goiabeiras do meu terreno, como tem muro, tinha grama, porque meu pai botou que ele não entendia, sabe, o malefício da grama, ela quase não dava fruta direito, a fruta não ficava gostosa, etc. Eu falei, cara, o que é isso? Tipo, a goiaba tá um do lado da outra praticamente, só que tem um muro dividindo, né? E grama na minha e não tinha grama na outra. E aí eu comecei a perceber que realmente eu tinha que adubar o solo, que a gente, desculpa a sinceridade, mas cagar na água não é natural. O processo de defecação que os seres humanos fazem é prejudicial ao meio ambiente e não é benéfico à saúde do solo. Tudo bom que as fezes de uma pessoa comendo comida industrializada devem ser até prejudiciais para o solo, mas ainda assim isso fica para outro tema. O que eu estou querendo dizer é, deficiências nutricionais são devido à agricultura moderna, que prejudica todo esse processo de ter um alimento mais saudável. O agrotóxico, por exemplo, reduz a quantidade de nutrientes no alimento, entre vários outros fatores. Mas também o cozimento em si não só causa a perda dos nutrientes, mas por causa dessas toxinas que são anexadas ao alimento, causa prejuízo no processo nutricional de macro e micronutrientes. Então, olha isso. Análise de acrilamidas, uma substância cancerígena formada em alimentos aquecidos. É bem simples, pessoal. Em 2003, foi em 2002 essa pesquisa saiu na Suécia, mostrando que batatas fritas tinham muita quantidade de uma substância tóxica chamada acrilamida. E essa substância literalmente prejudicava drasticamente a saúde, era considerado uma substância cancerígena, entre vários outros fatores, né? Então, eis a grande questão. Quanto mais tempo era cozida as batatinhas e quanto maior temperatura elas tinham, mais se formava acrilamidas. Isso não é uma coisa nova. Se sabe de acrilamidas já há mais de 20 anos. Entretanto, todo mundo continua comendo batata frita, uma substância cancerígena, e a luta contra o câncer continua sendo farmacológica ao invés de dietética. Continua sendo terapêutica, cirúrgica, ao invés de medicina de estilo de vida. É completamente contraintuitivo para a gente que sabe os dados da literatura, mas obviamente os leigos não conseguem compreender essas nuances. A acrilamida é considerada como um cancerígeno classe 1, ou seja, com certeza causa câncer. E começa a se formar acima de 120 graus Celsius. É só uma das mais de 400 PRMs, ou seja, subprodutos da glicação avançadas, acrilamidas, acroleínas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, aminas heterocíclicas, benzopireno, entre muitos outros. Então, olha interessante, publicado no Jornal de Toxicologia por volta de 1980, pesquisadores japoneses, ao administrar acrilamida via oral em ratos, em mínimas doses, induziam neuropatia, atrofia testicular, degeneração de células nos túbulos seminíferos, ou seja, nos túbulos que produzem espermatozoides. Sim, a substância era neurotóxica e reprotóxica, ou seja, toxinas do sistema neurológico e toxinas do sistema reprodutor. Aí já em outro estudo, eles mostraram que quando os pais eram administrados com acrilamida, a prole não ganhava peso adequadamente e nascia abaixo do peso padrão. Os ratos machos eram incapazes de ejacular ou transportar o esperma, já que não havia nenhum nas fêmeas após copulação. Tinha baixíssima taxa de fecundação, de apenas 33% das fêmeas, assim como um grande número de abortos não induzidos. Ou seja, não só prejudicava a capacidade reprodutora do pai, mas prejudicava a capacidade reprodutora da mãe. E você pode refletir a quantidade de clínica de fertilização no presente momento no mundo. Sim, clínica de fertilização é uma coisa muito comum no mundo. E infertilidade, parece que hoje em dia, antigamente a mulher não precisava nem fazer sexo, ela era tocada pelo homem, ela já estava grávida. Hoje em dia, mesmo os casais fazendo sexo por muitos meses ou até anos, não conseguem engravidar, que é uma óbvia indício de má nutrição, falta de saúde, na minha humilde opinião. Então olha que legal isso, que muita gente não sabe. Os ácidos graxos não saturados e os saturados. Então a cadeia de gordura saturada, como no caso da manteiga, ela é dura à temperatura ambiente. Já o caso da gordura vegetal, ela é líquida à temperatura ambiente. Vide o azeite e o óleo de girassol. Mas olha lá, o azeite, a cadeia é monoinsaturada principalmente, ou seja, é do ômega 6. E da gordura do girassol já é mais o ômega 3. A cadeia é poliinsaturada, ou seja, poli de muitas insaturações. A cadeia monoinsaturada
de uma insaturação. Você pode ver que não tem muito hidrogênio sendo ligado ao carbono. Ou seja, a saturação significa literalmente encher de elos de hidrogênio. Por quê? Porque a gordura insaturada é mais saudável que a gordura saturada, porque o organismo consegue utilizá-la ela mais devidamente. A gordura que já está no nosso corpo, né, já foi incorporada ali e já foi saturada, já foi utilizada. Por quê? Um dos fatores é as gorduras insaturadas auxiliam na melhoria na sensibilidade à insulina, enquanto a saturada aumenta a resistência à insulina. Mas muita gente não sabe que a gordura saturada, quando aquecida demasiadamente, ela acaba se tornando saturada. E a gordura saturada, como a gente já explicou no podcast aqui de diabetes, leva à lipotoxicidade e à diabetes em si. Todo mundo já viu esse bifinho aqui sendo feito, não é verdade? Ou seja, todo mundo já viu uma carne na grelha de churrasco. Isso se chama literalmente essa grelhada e essa gordura pingando no fogo forma o que a gente chama de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. De acordo com a literatura médica científica, duas das substâncias mais cancerígenas conhecidas pelo homem. E, entretanto, contudo, todavia, todo mundo continua querendo tratar o câncer de forma farmacológica, terapêutica e nada sobre medicina de estilo de vida. Nada sobre remover a causa da doença. Se o churrasco em si, se a carne em si já é correlacionada ao câncer e se fazer churrasco em si aumenta a incidência de câncer por essas toxinas, o que a gente está fazendo? Porque a gente não está reduzindo o consumo de carne e cortando por completo o consumo de churrasco. Não, cada dia mais churrascarias abrem e a gente sabe no que dá. A incidência de câncer só aumenta. Então, olha que interessante esse artigo. A proporção de vegetais para carne importa na proteção do câncer. Observado o crescimento da incidência de câncer em certas regiões podem ser ligados ao consumo de alimentos não saudáveis. Esses alimentos geralmente contêm substâncias genotóxicas, ou seja, tóxicas ao código genético, tóxicas ao seu DNA, como aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, formados durante a preparação do alimento, que induzem dano ao DNA das células. Essas substâncias são principalmente formadas durante a fritando ou grelhando a carne e podem ser removidas do corpo através das duas fases de metabolização do metabolismo de desintoxicação, fase 1 e fase 2. Se elas não são excretadas, elas formam adutos do DNA, ou seja, são produtos de reações químicas que adicionam substâncias químicas estranhas ao seu DNA, são adutos do DNA. Então, olha o que a pesquisa chega à conclusão. Uma dieta rica em frutos e vegetais, devido à presença de compostos biológicos ativos, os fitonutrientes, como polifenóis, modulam a atividade de enzimas de desintoxicação. Ou seja, para você desintoxicar substâncias tóxicas do seu organismo, você precisa de fitonutrientes para auxiliar nesse processo de desintoxicação do fígado, hepático, como a gente chama. Então, uma dieta com frutos e vegetais reduz esses adutos do DNA, a quebra do DNA e o dano oxidativo, suportando o mecanismo enzimático de desintoxicação do nosso corpo, assim removendo os danos ao DNA. As vitaminas antioxidantes dessa dieta melhoram a proteção do DNA e auxiliando a remoção de radicais livres, dessas espécies ativas do oxigênio, espécies reativas do oxigênio, como a gente chama, que ocorrem durante as reações metabólicas. Ou seja, o seu corpo é que nem um carro. Para ele funcionar, ele tem que queimar combustível e jogar para fora o gás carbônico. Quando a gente não vive saudável, não come uma dieta rica em frutos e vegetais, a gente não tem o cano de descarga funcionando devidamente. Basicamente, traduzindo em linguagem grotesca, seria isso. Então, olha essa tabela aqui interessante. Comendo muita carne, aumenta as espécies reativas do oxigênio, os radicais livres, e aí vem as substâncias do cozimento, acaba causando quebra do DNA, vem essas toxinas do cozimento, os aminos heterocíclicos, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, forma adutos ao DNA, que leva a mutações da célula, instabilidade genética e dano cromossomial, que aumentam a incidência do risco de câncer. Já no caso B, quem come uma dieta mais mediterrânea, uma dieta mais rica em plantas, tem uma grande quantidade de antioxidantes que se ligam a essas toxinas, se ligam aos radicais livres para remover elas do sangue, ou seja, elas vêm catando os radicais livres, e aí tem os polifenóis, ou seja, os fitonutrientes, que ligam essas enzimas hepáticas de desintoxicação de fase 1 e fase 2, que aceleram a excreção dessas substâncias tóxicas, aumentam o reparo do DNA e reduzem a incidência de câncer.
tendo um efeito protetor. Então, ou seja, o que eles estão querendo dizer? Por mais que você coma carne, a fruta vegetal é muito importante para a sua saúde. Mas, no meu caso, eu prefiro me abster da carne e, obviamente, ter como base frutos e vegetais como a dieta dos nossos ancestrais, a dieta dos nossos parentes mais próximos da natureza também. Ou seja, os primatas antropóides comem primariamente frutas e vegetais e exclusivamente comida crua. Sim, o chimpanzé pode comer um pouco de carne, alguns outros comem um pouco de insetos, mas a quantidade é ínfima e é isso que eu acho que a ciência está cada vez mais apontando, reduzir a proteína animal, aumentar o consumo de alimentos frescos. Agora, já falando de outra toxina, por exemplo, a acroleína, um aldeído endógeno tóxico induzindo a agregação de neurofilamentos E. Ou seja, é um monte de ciência, eu não vou entrar tanto nesses detalhes, mas a acroleína é o resultado do aquecimento das gorduras, da peroxidação, oxidação de gorduras, que leva à degradação da gordura, mesmo com gorduras boas como poli e mono. Sim, ou seja, a gente forma essa substância tóxica aquecendo todo tipo de gordura, mesmo a das plantas. O cheiro da gordura aquecida é literalmente a formação desse composto, na quebra do glicerol em acroleína, usado até mesmo como herbicida. É irritante para a pele, olhos e passagens nasais. Então, a substância não é só citotóxica, ou seja, tóxica à célula, mas genotóxica, podendo causar inserções ou deleções ao DNA. Ou seja, você tem ali o DNA, que seria uma informação como se eu vou à feira. Uma inserção é eu vou para a feira. Adiciona uma coisa completamente bizarra e quando ele vai produzir uma substância dentro do seu corpo, uma célula, qualquer coisa do gênero que o DNA vai fazer, ele vai fazer errado. Ou uma deleção. Eu vou à feira. A feira. Tirou o voo, causa um outro problema, ou seja, ele vai produzir uma substância, o DNA é o código da vida, é da onde sai qualquer coisa que o nosso corpo produz. Então, se ele não está devidamente produzido, alinhado, coordenado, realmente a gente tem um problema grande. Então, a acroleína é correlacionada a doenças cognitivas como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e doença de... Então, o benzopireno, no caso, e olha que interessante, muita gente não sabe, mas 600 cigarros contêm a mesma quantidade de benzopireno que 1 quilo de carne de churrasco. As pessoas realmente perdem noção da preocupação. Elas se preocupam com o agrotóxico, mas elas não estão se preocupando com as toxinas do cozimento, né? Então vamos lá. Um potente agente cancerígeno presente na fumaça de cigarros, no carvão, sobre carnes assadas, etc. E também na atmosfera das grandes cidades. Cancerígeno e mutagênico, interfere na reprodução celular, se liga e muda a estrutura química do DNA. O simples contato da substância na pele de ratos induz o câncer. Então, ou seja, as toxinas do cozimento são um grande problema que são extremamente subestimadas e parece que só eu no Brasil te levanto a consciência em relação a elas. Então, aí a gente tem já outra toxina, por exemplo, as beta-carbolinas, não Harman e Harman. Baseado nesses resultados, é concluído que a exposição diária a essas beta-carbolinas em seres humanos podem ser de dezenas a centenas de microgramas, através da fumaça do cigarro, do café, certos temperos, alimentos cozidos, bebidas alcoólicas, ou seja, o processamento, o aquecimento das substâncias, como do cigarro, do café, ou seja, muita gente toma café torrado, mas como o Bruce Amos já mostrou, e eu vou mostrar aqui num outro podcast, na verdade, saiu até em jornais brasileiros, e ele é um dos maiores cientistas do mundo, ele publicou que uma xícara de café tem mais toxinas do que em um ano de agrotóxico em alimentos de origem vegetal. Então, assim, as pessoas perdem a noção da toxicidade das coisas. E aí a gente tem vários outros tipos de toxinas, como a lipofucina, que ela é acumulada em várias partes do corpo, até mesmo em células, pode ser acumulada na pele, no sistema nervoso e pode ser até mesmo vista na pele como formas de envelhecimento. Quantificação da neurotoxina beta-carbolina em carnes grelhadas e a correlação com o nível de quão grelhada é a carne. Aí o artigo começa. As aminas heterocíclicas foram identificadas em alimentos cozidos, principalmente carnes, e exercem uma variedade de efeitos prejudiciais à saúde, incluindo o câncer humano. Mais de 20 tipos de aminas heterocíclicas foram identificados nos alimentos cozidos. Entre elas, os Harmans é um comutagênico que aumenta a atividade mutagênica de outros compostos
e é uma potente neurotoxina produzindo tremores e manifestações psiquiátricas. Embora o Harman seja menos conhecido do que as outras aminas heterocíclicas, recentes estudos têm mostrado a associação da concentração no sangue e desenvolvimento de tremores. Outros estudos demonstram a concentração elevada de Harman no fluido cérebro-espinhal em pacientes com Parkinson. Dado que essa neurotoxina, dos efeitos dessa neurotoxina Harman, é necessário avaliar a ingesta e a exposição das aminas heterocíclicas em seres humanos. Ou seja, é uma substância recombinogênica, causa recombinação genética. Como ninguém fala disso, né? As pessoas só querem tomar remedinho, mas elas não querem entender a etiologia da doença, elas não querem entender o que cozinhar leva à nossa genética, leva à incidência de câncer. Não podemos nunca mais negar com os artigos científicos que mostram. Isso é de 2007, pessoal, não é uma coisa recente, mas ninguém fala sobre isso, é impressionante. Por quê? Porque é muito mais fácil tomar remédio do que considerar a verdade, que a sua dieta e o seu estilo de vida podem ser tóxicos e estão causando a sua doença diariamente, e você pode tentar corrigir o problema, mas se você tentar corrigir o sintoma sem corrigir a causa do problema, ou seja, não adianta tentar tornar um bêbado sóbrio enquanto ele continua a beber. Não adianta tomar remedinho enquanto você continua a se expor a substâncias extremamente cancerígenas todo santo dia. Outros estudos demonstram a elevada concentração de Harmanes no fluido cérebro-espinhal, ou seja, é um fluido que entra no cérebro quando nós dormimos para limpar dejetos metabólicos, ou seja, até mesmo quando o cérebro está tentando se limpar, essa toxina do cozimento está lá causando prejuízo neurológico e são correlacionados à doença de Parkinson. Dados os efeitos neurotóxicos das Harmanes, é importante analisar a exposição e ingestão das aminas heterocíclicas por seres humanos, ou seja, é até mesmo considerada uma substância recombinogênica, que causa recombinação genética, ou seja, seu DNA. Então, olha que interessante, na verdade, que é uma coisa que não é falada por aí, mas a ingestão dos produtos da reação de Maillard, Harmane, subprodutos da glicação avançada e todas as outras, reduz a absorção de ferro em adolescentes. Sim, na verdade, as toxinas do cozimento prejudicam o processo nutricional, fazendo você ficar mais desnutrido, malnutrido, não absorver o ferro. E será que isso não acontece com todos os outros nutrientes? A gente sabe que os subprodutos da glicação avançada prejudicam a diabetes, ou seja, prejudicam a resistência insulínica e a absorção da glicose pela célula. Então, assim, será que não acontece para o cálcio, para o manganês, para o fósforo, para as vitaminas, para B12 e por aí vai? Bom, a presença dos produtos da reação de Maillard na dieta negativamente afeta a biodisponibilidade do ferro. Como a deficiência de ferro é correlacionada até mesmo a prejuízos de aprendizado e para redução de função cognitiva e física, possível exposição a longo prazo a uma grande quantidade das toxinas do cozimento, os produtos da reação de Maillard, durante a adolescência, é um fator que devemos prestar atenção. E aí, citando Gandhi, eu acredito que os cientistas ainda não exploraram as possibilidades desconhecidas das inumeráveis sementes, folhas e frutas para fornecer a máxima nutrição possível à humanidade. Ou seja, a gente está muito preso nesse mundinho, nessa matrix onde a gente vive, que todo mundo cozinha, todo mundo come pouca planta integral, todo mundo come pouco alimento cru e come muito de tudo, sem perceber que ao longo da evolução humana, frutas e vegetais foram a base da dieta humana e provavelmente o que evoluíram até mesmo o nosso cérebro. Então sim, se somos fortes e saudáveis hoje em dia, foi devido à nossa dieta frugívora, na minha humilde opinião. Então, só para finalizar, antes da gente entender, isso não é científico, na verdade. São as fotografias Kirk, que são fotografias feitas mostrando a energia dos alimentos, a energia fotovoltaica, a energia de elétrons ali. E no final das contas, depois do alimento ser cozido, um tomate cru ou um brócolis cru, a energia em volta do alimento reduz drasticamente, você pode ver aqui nas fotos. Ou seja, talvez ainda seja aceito a nível científico, a gente consiga entender as nuances e provar isso, mas é muito interessante os mitos por trás da alimentação mais crua, né? E
Só para finalizar, um gráfico aqui que eu peguei que eu acho muito interessante. Na verdade, muita gente não entende que tudo o que a gente faz na vida é uma liberação do hormônio do prazer. Comida industrializada, nicotina, ou seja, o cigarro, a morfina, a cocaína, tudo tem um nível de secreção de dopamina. Então, comida, olha só, é a menor secreção de dopamina e não fica por muito alto sendo secretado. O já é uma maior secreção de dopamina, mas também não fica por muito tempo sendo secretado. E aí depois vem os outros, que é drogas e cigarro. Olha a quantidade de secreção de dopamina e o quanto tempo fica alto. É uma quantidade muito maior do que na comida. Por isso que as pessoas viciam nisso. Só que tudo que sobe demais tem que descer demais. Então, se você secreta muita dopamina, existe um prejuízo para você sentir qualquer outra coisa. Porque sua dopamina lá tem que subir, tem que descer, tem que subir, tem que descer. Ou seja, você gasta, repara, gasta, repara, gasta, repara. Ou seja, você perde a sensibilidade à dopamina e perde os receptores. Então, se você está sempre usando drogas, você não vai ter dopamina para ver as belezas da vida, para sentir o prazer no sentir o prazer na comida. Você vai estar desensibilizado. E é isso que acontece com a comida industrializada e é isso que eu estou querendo fazer vocês entenderem. Existe uma hipersecreção de dopamina com industrializados, que não acontece com a comida natural. Ou seja, a comida natural secreta um pouco de dopamina, mas é um pouco de dopamina que vai subir, vai descer, e assim que você comer de novo, já está pronto para subir de novo. Aí a pessoa larga a batata frita, os chips, o chocolate, tudo isso, ela sente uma privação na dopamina, uma falta de dopamina. E o que ela faz? Ela se droga de novo com comida industrializada ou com drogas da escolha, como então, sim, o caminho para o vício, seja do álcool, das drogas ou da comida industrializada, começa na infância, com a gente consumindo comida com muito sal, com muito açúcar, com muito óleo, comida muito concentrada, industrializada. Então, sim, isso é um problema muito grande. Você quer manter sua dopamina em níveis fisiológicos e saudáveis para você não ter compulsões, seja alimentar, seja com drogas, seja com qualquer coisa na vida? Preste atenção nesse gráfico aqui e respeite sua natureza. A quantidade de secreção de dopamina fisiológica é com comida e comida. E por isso que logo depois que a gente come, ou logo depois que a gente faz a gente não quer comer de novo ou fazer de novo. Leva um tempo até voltar o prazer para aquilo, porque o organismo é inteligente e assim que secretou bastante dopamina, ele reduz a sensibilidade à dopamina, reduz os receptores à dopamina para ter aquele tempo de rebordosa, aquele tempo de descanso ali, para então voltar a indulgir no ato, né? A praticar o ato, a cair de cabeça no ato. Então, assim, vamos respeitar a nossa natureza, não refinar os alimentos, não concentrar demasiadamente para enganar o cérebro, achar que ele está fazendo uma coisa boa, porque aquilo secreta muito dopamina, mas na verdade é uma substância industrializada que prejudica a nossa saúde. Seja cocaína, obviamente seja algo menos pior, mas ainda assim, para mim, na minha humilde opinião, descascar tudo, desembalar zero. Ou seja, comida industrializada é prejudicial a nós, ao planeta, a tudo que vive, até mesmo aos animais, então eu acho que não tem vez. Então, quais são as dicas que eu daria para a redução do conteúdo dos subprodutos da glicação avançada e dessas toxinas do cozimento? Primeiro o método de preparo dos alimentos é muito importante, ou seja, o tipo de cozimento que você estava fazendo. Cozimento a seco, por exemplo, como um forno, vai ter mais produção de AIDS do que uma panela com água. Aquecer os alimentos acima de 230 graus é um dos principais problemas, ou seja, quanto maior a temperatura e maior o tempo de cozimento, mais a gente causa os danos aos nutrientes e a formação de toxinas. Então, por exemplo, um peito de frango, como o slide mostra, pode variar de 1000 AIDS até 9000 AIDS. Então, fritar, grelhar, assar vai de 4.000 a 9.000 AIDS num frango. Mas cozinhar na água, no vapor, seria em torno de 1.000 AIDS. Olha a quantidade, olha a diferença do tipo de cozimento, né? Então, para imediatamente começar a consumir até 50% menos AIDS, cozinhe no vapor ou na água. Essa redução de 50% dos AIDS nos alimentos pode reduzir os níveis plasmáticos de AIDS, ou seja, os níveis no sangue, em até 30% em um mês. Então,
cozinhar a baixa temperatura, não queime o alimento, evite alimentos processados, que eles têm mais AIDS do que alimentos cozidos, ou seja, fritar a batata em casa vai ter menos AIDS do que batata frita comprada. Use líquido enquanto estiver cozinhando, ou seja, quando o alimento estiver sendo cozido na água ou no vapor, é menos. Então, para concluir a aula, alimentos crus são mais saudáveis que suas contrapartes cozidas. Os produtos da reação de Maillard são cancerígenos, mutagênicos, genotóxicos, citotóxicos, teratogênicos, clastogênicos, pró-inflamatórios, recombinogênicos, gerontotóxicos e causam danos. Mas sim, nosso corpo é extremamente capaz de se reparar em uma quantidade finita diariamente, ou seja, existe um limite para o nosso reparo. Entretanto, quanto maior a dose vindo de mais fontes, mais rápido e violentamente ele sofre. Ou seja, as pessoas fumam, elas bebem, elas comem toxinas do cozimento, elas não dormem direito, elas ficam sedentárias. Quanto menos maus hábitos você conseguir ter, mais saudável você será. Então, doenças crônicas, como o nome já diz, levam anos ou décadas até aparecer, já que cronos vem do tempo, do grego. Portanto, ao consumir essas substâncias, você irá sofrer de sintomas agudos no momento, mas estará pavimentando o caminho para doenças crônicas a longo prazo. Ah, Eduardo, mas eu como comida cozida desde pequeno e nunca sofri problemas de saúde. Tá bom, legal, parabéns. O que você não entende é que você provavelmente estaria vivendo uma qualidade de vida melhor, uma capacidade neurológica melhor, tudo muito melhor se você não estivesse fazendo essas coisas inadequadas à nossa biologia. Mas, fato, morrer da noite pro dia, mesmo fumando e usando drogas pesadas como você não morre, mas você está pagando um preço, você está reduzindo sua qualidade de vida, sua longevidade e, obviamente, vivendo uma vida de... Não é tudo ou nada. Quanto mais alimentos vegetais frescos, integrais, maduros e polipídicos, melhor. Plantas contêm nutrientes responsáveis por ajudar nosso corpo a nos proteger e se desintoxicar. Cada pequena mudança irá ajudar você a se sentir melhor, ter mais qualidade de vida e longevidade. E caso não esteja pronto para deixar por completo o cozimento, opte por cozimento conservativo de alimentos frescos, brócolis, milho no vapor, etc. Cozinhe o mínimo possível categorias de alimentos mais saudáveis, com proporções de nutrientes mais próximas das nossas necessidades nutricionais. E lembre-se, saúde não é só dieta. Muitas dessas toxinas podem vir até mesmo do ambiente ou do fumante ao seu lado. E para finalizar, a beleza e a vitalidade são presentes da natureza para quem vive mediante as suas leis. Leonardo da Vinci. Então, deixa eu saber, tem uma pergunta, tem uma dúvida? Deixa seus comentários aqui embaixo para eu saber qual o próximo podcast a gente produz, como a gente pode melhorar nosso conteúdo, por que você ainda não se inscreveu no canal, que o YouTube me mostra que muitas das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então não esquece de se inscrever, apertar o sininho, comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, porque tudo isso, quanto mais interação, mais mostra para o YouTube que você gosta do conteúdo e que a gente pode sim te ajudar ou nos ajudar também, porque quanto mais você interage, mais o YouTube mostra o nosso conteúdo para mais pessoas. Então não deixe de interagir. E se você quer realmente mudar de vida, ter auxílio profissional é muito importante. Há 18 anos eu dediquei minha vida e todos os meus esforços a entender a ciência da saúde, ou seja, o higienismo, essa prática de medicina de estilo de vida que eu propago, a dieta, a nutrição, a ciência médica em geral, para poder te passar melhor a informação, para poder eu mesmo entender melhor a informação, para eu poder aplicar no meu dia a dia e poder ensinar também aos meus pacientes e levar essa mensagem ao mundo que saúde é produzida por vida saudável. Se você quer saber mais como comer mais alimentos crus, com menos dessas toxinas do cozimento, com mais nutrientes, para poder otimizar a sua vida e sua saúde e prevenir ou até mesmo reverter doenças, sugiro a leitura do Dieta do Éden. Entretanto, tem sempre os retiros de janeiro, fevereiro e julho, aqui no Espaço Saúde Frugal, aqui comigo, aprendendo pessoalmente o que eu levei 18 anos desenvolvendo em termos de receitas, palestras, aulas culinárias e também tem nossos 6 cursos online que você pode aprender de casa, da onde você estiver do planeta, por um ano você tem acesso ao curso. Além disso, também o atendimento nutricional e nossos outros 10 livros. Muita Saúde Frugal, clica nesses vídeos para saber mais e assiste toda a playlist de podcasts aqui, vai te ajudar a viver de forma mais saudável.